Pai do Senhor, amados, eu estou super empolgado em estar com vocês, porque eu creio que o Senhor tem grandes expectativas sobre nós, eu também creio que temos grandes expectativas sobre Deus, amém? Muito bem. Queridos, eu estava orando e o Senhor colocou uma palavra no meu coração, e eu espero que ela enriqueça a sua vida e o seu ministério. Eu quero falar um pouco sobre o poder da visão. Eu quero encorajar você a entender e a valorizar a visão que o Senhor Jesus colocou dentro do seu coração. E eu gostaria de fazer uso das Escrituras no livro de Filipenses, capítulo 2, versículo 13. Colossenses 2, versículo 13, a Bíblia diz assim: porque é Deus quem efetua em vós tanto querer como o realizar, segundo a sua boa vontade. Pai, a sua palavra, ela é poderosa. Nela está, Senhor, a sua mente, está a sua vontade para as nossas vidas. Eu oro, Senhor, para que cada mente aqui esteja cativa à verdade que será transmitida, como também oro para que haja em mim sabedoria e destreza para fazer isso bem, em nome de Jesus. Senhor, que nada humano ou diabólico atrapalhe o que o Senhor tem a construir essa noite, para a honra e glória do seu nome. A igreja diz... Muito bem. Queridos, quando falamos sobre visão, nós temos que entender um pouquinho a natureza de Deus. As Escrituras Sagradas dizem no Salmo 139, quando nós ainda éramos uma substância informe e nenhum dia das nossas vidas estava contada, Deus já sabia todos esses dias e havia escrito no livro da vida. Existe uma verdade nesse texto que, de uma certa forma, gera um certo constrangimento teológico de entendimento, e eu quero respeitar a forma que cada um de vocês crê, mas também gostaria de me posicionar a respeito disso. Em particular, assim, do fundo do meu coração, independente se você é crente ou não crente, se você é rico ou pobre, negro ou branco, culto ou inculto, independente de quem você é ou aonde esteja, eu acredito todo o meu coração, não existe ser humano na face da terra que nasceu sem propósito. Eu penso da seguinte forma: Deus sonhou e você passou a existir. Eu não acredito em acidentes, eu não acredito em falha de planejamento familiar, eu não acredito em nada que possa tentar matar o destino de Deus sobre a vida de cada ser humano. Por isso que eu entendo o Salmo 139 muito mais como uma predestinação do que um propósito de Deus para cada ser humano. Eu entendo que Deus nos criou para o cumprimento deste propósito. A semelhança, por exemplo, de uma laranjeira. Você nunca viu uma laranjeira questionar a razão do porquê ela produz laranja, não é verdade? Você nunca viu, por exemplo, uma boboreira questionar por que ela produz abóbora, porque já está na espécie, né? A espécie chamada laranjeira produz laranja, a espécie chamada aboboreira produz abóbora. E nessa espécie chamada humana existe um propósito, existe um destino a ser alcançado. No entanto, diferente da laranjeira e da abóbora, nós temos alma e temos questionamentos. Se você tem consciência, você vai ter questionamento, e outros não vão questionar a si próprio e acabarão questionando os seus próximos. Então, para que estes questionamentos diminuam e a gente saia do questionamento para viver o propósito, Deus tem que nos fazer entender o que estava escrito no livro da vida. Uma das coisas que eu sempre oro, falo: Senhor Deus, eu humanamente falando não tenho como entrar naquele livro que está escrito no Salmo 139, mas eu conheço alguém, segundo a palavra diz lá em 1 Coríntios capítulo 2, que ele conhece os desígnios de Deus e ele consegue entrar no coração de Deus, e ele está mais próximo de mim do que o ar que eu respiro, que é o Espírito Santo que está dentro de mim. E eu sempre oro dizendo: Espírito Santo, por favor, traduza aquilo que você sabe a respeito da minha vida e ensina-me a andar dentro desse propósito. Então, todos nós em nossa caminhada vamos nos encontrar com o nosso destino. Todos nós vamos nos encontrar com a razão pela qual nós nascemos. E o texto de Filipenses, capítulo 2, versículo 3, está dizendo que Deus opera em nós o seu querer. Traduz aqui esse querer como uma transmissão de conhecimento a respeito da sua existência, a respeito da razão de você estar neste mundo. E aqui eu quero distinguir entre você nascer e você existir. Você nasceu, mas você passa a existir na face da terra quando você vive por um
propósito. Quando você vive por uma razão que de fato, se necessário for, você vai morrer por ela. E eu creio que este deveria ser a busca de todo ser humano. Essa deveria ser a essência das nossas orações, a essência dos nossos jejuns, a essência de tudo que a gente possa buscar em Deus. É conhecer a Deus e aquilo que Ele reservou para nós, para servi-lo como uma linguagem de quem o ama, porque é assim que Deus funciona. Quando Ele chegou para Pedro e disse: Pedro, você me ama? Por favor, traduza este amor em servir ao meu propósito, cuidando das minhas ovelhas. Traduza este amor em servir ao meu propósito, cuidando daqueles a quem eu tanto amo. Então, Deus, Ele tem formas diferentes de comunicar este propósito a nós. E a Bíblia está cheia, está repleta de exemplos como esse. Por exemplo, quando Sansão nasceu, o anjo do Senhor veio falar para a mãe, não foi? Falou assim: esse menino, etc, tal, vocês conhecem a história, mas o pai do menino ficou meio assim enciumado. Ele fez aquela, chama assim, a oração do Senhor. Ele falou assim: como que é? Esse anjo vai falar com ela, vai falar comigo também. Se eu vou cuidar desse menino, eu tenho que saber a razão pela qual ele veio para o mundo e a razão pela qual ele existe. Então, nós sabemos que o anjo falou com o pai e mãe, conhecendo o destino dos filhos, o propósito do filho foi muito mais fácil, porque desde a infância ele já foi criado dentro de um propósito. Jesus também é a mesma coisa, João Batista a mesma coisa. Tem uns afortunados, aleluia, que desde o ventre já sabe a razão pela qual vieram ao mundo. Eu não, eu tive que descobrir isso com 19 anos de idade. Então, até ali, pensa num camarada que sofreu. Pensa num cara que passou situações muito difíceis até que eu entendesse. Mas, graças a Deus, Filipenses capítulo 2, versículo 13, chegou um dia na minha vida e eu entendi a razão da minha existência. Aleluia! Então, eu não era só um ser respirando na terra. Eu agora era um instrumento de Deus para conectar céus e terra e céus nesse propósito para o qual fui chamado. Amém? Então, dentro deste ambiente, eu quero pregar. Quantos querem ouvir sobre isso? Diga amém. Muito bem. Então, nós temos que entender o seguinte: se Deus pensou e eu passei a existir, se Deus pensou e eu entabernaculei, nós temos que parar para pensar que Deus pensa. Você já pensou para pensar que Deus pensa? Eu acho que a maioria de nós nunca parou para pensar que Deus pensa. Deus pensa, a Bíblia fala que os pensamentos de Deus são maiores do que o nosso. Só por aí você já deveria se preocupar em pensar o que Deus pensa, para descobrir o que Ele pensa a respeito de você, para que você pense o que Ele pensa a respeito de você. Aleluia, glória a Deus. Né? Não é fácil de entender isso? Né? Muito bem. Agora, por exemplo, quem aqui pensa? Diga amém. O amém não foi assim muito avivado, eu fiquei preocupado conosco aqui, amém? Mas eu vou tentar te encorajar a pensar. Quem aqui pensa? Diga amém. Como eu sei o que você está pensando e como você sabe como eu estou pensando? Existem várias formas. Qual que é a mais comum? Quando eu falo. Você sabe o que eu penso quando eu falo. A mesma coisa Deus. Conhecer Deus na sua essência, no que passa na sua mente, não é algo tão místico como nós pensamos assim. Quando você ouve o que Deus falou, você começa a entender o que Deus pensa. E no momento que você concorda com o que Deus pensa e programa a sua vida, você começa a viver todos os pensamentos de Deus com respeito à sua vida. É simples. Agora, o conceito é simples, a vivência dele é complicado. Porque como que Deus vai comunicar a nós o seu querer? Como que Deus vai comunicar a nós a sua vontade? Porque existem vontades que são específicas. Nem todos foram chamados para ser um médico, nem todos foram chamados para ser um engenheiro, nem todos foram chamados para ser um pastor, nem todos foram chamados para ser um profeta. Enfim, existem as especificidades da razão da nossa existência. No entanto, ainda que o seu chamado seja específico, você vai ter que viver ele na coletividade. Não existe como você viver um chamado específico sem aprender a viver na coletividade. Isso é um bom princípio para você. Por exemplo, se você foi chamado para produzir um bom produto, glória a Deus, você vai ser um industrial que vai inventar um produto que todo chinês vai comprar um, pelo menos. Imagina a dimensão da sua riqueza, hein? Glória a Deus. Então, você vai precisar o quê? De uma equipe produzindo, depois uma equipe vendendo. Então, não tem como você ter um bom produto se você não souber trabalhar sozinho. Ao mesmo tempo, existem propósitos na vida que eles já nascem coletivamente. Deixa eu te falar um deles, ser igreja.
Você nunca vai ser igreja sozinho. Você é um profeta sozinho, você é um adorador sozinho, você é qualquer coisa sozinho, mas igreja você sempre é no coletivo. Onde estiverem 2 ou 3 reunidos no meu nome, ali eu estou. Então, nós temos que aprender, independente do nosso chamado ser específico ou coletivo, a entender essa forma de Deus trabalhar. Isso é extremamente importante, porque nunca o chamado ele vai confrontar com a forma operante dele. Essas duas coisas precisam estar juntas, precisam realmente caminhar dentro do padrão de Deus. E esse texto aqui nos mostra que, independente se Deus falou com anjos, como os pais de Sansão, como os pais de João, como os pais de Jesus, ou mesmo como Deus usou Ananias para falar para Paulo que ele era alguém escolhido desde o ventre da sua mãe, independente da forma que Deus vier trazer a você essa questão, existe algo extraordinário que nós devemos entender sobre admitir uma visão. E a primeira correção que eu quero aqui fazer e ajudar você a entender isso é que existe uma falácia no meio da nossa igreja atual dizendo que tudo vai acontecer quando Deus falar. Não é bem assim. Não é bem assim. Por quê? Porque nós vamos ver na Bíblia, queridos, que Deus, ele falou algumas coisas que não surgiram resultados. Hebreus capítulo 4 nos diz isso, que a palavra anunciada a eles para nada adiantou, porque não foi misturada por fé. Na realidade, quando Deus fala, ele starta. Quando Deus fala, ele abre algo que nós não teríamos capacidade de descobrir sozinho. Mas quando ele expõe os seus pensamentos e nós conhecemos o que está dentro do seu coração, existe uma segunda etapa extremamente importante, que se chama apropriação. Diga comigo, apropriação. Mais forte, diga apropriação. Essa apropriação é extremamente importante, porque se você não apropriar o que Deus falou, não adianta ele ter falado. Existem profecias, por exemplo, que são incondicionais. Jesus vai voltar, quem pode dar um brado de vitória aqui? Amém, amados, mas se nós não acreditássemos nisso, ele voltaria da mesma forma. No entanto, a grande parte das profecias bíblicas, elas são condicionais. Ela vai exigir uma interação entre você e ao que foi falado. Ela vai exigir uma interação do seu entendimento com a prática do que você entendeu. Ela vai exigir de você uma prática que coopera ao propósito. Por isso que, novamente, eu entendo Salmo 139, não como um predestino, mas como um propósito, como se Deus constantemente tentasse nos convencer daquilo para o qual existimos, como se Deus constantemente tentasse nos convencer que ali está o melhor dele para as nossas vidas e para a geração e para o povo onde ele nos colocou para servir. Mas, no entanto, ele só não nos convence disso, ele quer que a gente se aproprie para que as nossas ações cooperem para isso, para que não hajam incoerências. Diga comigo, incoerências. É extremamente importante nós entendermos esses conceitos para você trabalhar em cima de uma visão. Se você não entender essas coisas, se você não compreender estas coisas, de uma certa forma a visão vai ficar extremamente nebulosa e com muita dificuldade de ser praticada. Então Deus fala e nós nos apropriamos. Agora preste atenção, eu gosto muito do que Paulo diz em 2 Coríntios, que a palavra confirmada pela boca de 2 ou 3 testemunhas será confirmada. Ele usou o texto de Deuteronômio para isso, ou seja, verdade recorrente. Eu gosto de verdades recorrentes na Bíblia. Quando uma verdade recorrente, ou seja, quando ela se repete por pessoas diferentes, em estações diferentes, com propósitos diferentes, onde o mesmo princípio é aplicado, isso nos leva a pensar de que este é o caminho de Deus pelo qual nós devemos percorrer. Você quer ver uma coisa? Quando Adão passou a existir, no momento que Deus revelou a ele o propósito.
Você concorda comigo ou não? Adão, você está aqui para lavrar a terra e está para a partir daqui multiplicar e enchê-la. Glória a Deus. Quando que você percebe que Noé passou a existir e não só viver? No momento em que ele recebeu uma palavra e Deus falou, olha, a terra está totalmente corrompida, mas você achou graça aos meus olhos e então eu vou te dar uma visão da arca que vai ter 3 andares, tanta altura, tanta largura. Você pode perceber isso que é uma verdade recorrente? A mesma coisa com Abraão. Quem era Abraão antes de Deus comunicar a ele? Ele era apenas um camarada citado no livro de Gênesis capítulo 11, que tinha um pai que morreu e herdou, a tutela de um sobrinho que estava sob os cuidados do seu pai, mas depois que Deus falou com ele, você percebe que ele passou a existir, e você vai olhar isso, a mesma coisa em Moisés, um homem frustrado atrás das ovelhas do seu sogro, mas quando Deus comunicou a sua vontade, ele passou a existir. Você vai ver isso com Davi, que estava escondido atrás do curral das ovelhas, mas quando a palavra o encontrou, ele passou a existir. Você quer o próprio Jesus, o verbo que se fez carne, ele então veio ao mundo e ele passou a existir como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aleluia! O que Deus quer para nós como humanidade não é só que você respire, não é só que você esteja em uma nação, em uma igreja local, em uma empresa. Deus quer que você exista, que você viva o melhor que Ele tem para você hoje e até que Deus te dê força para viver nessa terra. Aleluia! Agora, interessante que todos estes aí que eu citei, Adão, Noé, Abraão, Moisés, Davi, todos eles se tornaram o que se tornaram porque eles admitiram, diga comigo, admitir. Mais forte, diga admitir. Porque a admissão é importante, porque se não há um predestino que nos obriga a viver aquilo que talvez a gente não queira, Deus precisa nos convencer ao que é melhor. Então, aí é teu papel de interação. Você não é obrigado a ser aquilo que você não quer ser, mas quando você descobre que o que Deus quer para você é o melhor, o que você diz? Eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Eu estou disposto a abrir mão da minha própria vida, eu estou disposto a abrir mão dos meus próprios sonhos, eu estou disposto a abrir mão de tudo que tenho, que sou. Por quê? Porque eu sei que os seus pensamentos são maiores do que o meu. Eu sei que o Senhor sabe a respeito da vida mais do que eu inteligentemente possa ter descoberto. Amém? Você está entendendo isso? Diga apropriação. Apropriação. Isso é extremamente importante, irmãos. Por quê? Vou te dar um exemplo aqui. Quantos creem que a Bíblia é a palavra de Deus? Dê um glória a Deus aí. Quantos creem que a Bíblia é a verdade? Dê um amém aí. Quantos creem que a verdade liberta? Diga amém. Muito bem, todos nós estamos num nível de fé muito glorioso, mas insuficiente para produzir resultados. Não adianta nós crermos que a Bíblia é a palavra de Deus e que é a palavra verdadeira e que liberta, se tudo que Deus falou não é verdade para mim. O poder libertador da palavra não está simplesmente no que Deus falou, está no você se apropriar agora que é para você. É aqui que há a liberação de poder. É aqui que há a liberação de poder. Você quer ver uma coisa? Quantos aqui são salvos e pode dar um glória a Deus por isso? Aleluia! Agora você viu Jesus nascer? Não. Você viu Jesus viver? Não. Você viu Jesus morrer? Não. Você viu Jesus ressuscitar? Não. Você viu Jesus subir ao céu? Não. Você já viu o trono, ele assentado lá? Certamente não. Mas quem é que vai questionar que você está salvo? Ninguém. E ainda que questione, eles vão perder, porque você tem a garantia, a certeza da salvação. Por que você tem essa garantia? Porque Deus falou que todos que me confessarem serão salvos. Agora essa verdade é tua. Nem se arrancarem a sua própria vida, essa verdade poderá ser arrancada de você. Quando nós vivemos por uma visão, é isso que Deus quer. Aquilo que Ele falou, não é só porque Deus falou, mas é porque Deus falou e agora é meu. É minha visão, é minha palavra. Aleluia! Aleluia! Isso é extremamente importante. Extremamente importante. O que eu tenho observado é que muitas pessoas, elas querem andar naquilo que os outros acreditam ser para ela, porque dá resultado, mas ela mesma não tem convicção que aquilo é para ela. Deus falar é o segredo,
mas eu me apropriar do que Deus falou, há uma liberação de poder. Há uma liberação de graça. Há uma liberação de favor. Você está pegando aí ou não? Agora nós temos que entender o seguinte: quando eu me aproprio do que Deus falou, quando a verdade de Deus é verdade para mim, eu tenho que entrar para um outro nível. Diga comigo, eu fui exposto a uma verdade, eu me apropriei dessa verdade, muito bom, aleluia, parabéns por você, mas ainda você não está produzindo como deveria. Você não está produzindo como deveria. Você vai entrar numa área de alta produção quando você praticar aquilo que você se apropriou. Não adianta Deus ter falado para Noé que ele construiria uma arca e ele ter colocado no seu coração que aquilo era para ele, mas se ele nunca tivesse ido na floresta cortado madeira. Na realidade, nós achamos que quando Deus fala, tudo vai acontecer. Não, não é quando Deus fala apenas. É quando Deus fala, e quando um homem entende que Deus falou, ele apropria aquilo como verdade para ele, e aquela verdade é tão poderosa na sua vida, aquela verdade é tão dominante na sua vida, de que a partir de então, ele vai andar por aquela palavra, ele vai construir por aquela palavra, ele vai gastar seu dinheiro, ele vai gastar o seu fôlego, ele vai gastar a sua vida, ele vai colocar tudo que ele é, o que ele tem na prática daquilo. Por exemplo, quantos creem que essa igreja aqui é uma bênção? Diga amém. Quantos creem que foi Deus que levantou essa igreja? Diga amém. Mas ele não fez sozinho. Certamente o Edson e a Célia e toda a sua equipe tiveram que ser parceiros de Deus aqui. Então, na realidade, aqui não existe só por causa de Deus. Aqui existe por causa de Deus, que falou ao coração de um homem, que se apropriou do que Deus falou, e ele se apropriou de tal forma que gastou a sua vida desse projeto. Aleluia! Então, no momento que você tem a convicção da voz de Deus, a apropriação do que Deus falou e práticas coerentes que destravam o seu destino, você entra numa esfera de realização poderosa. Você está comigo aqui ou não? Aleluia! Isso é extremamente importante. Extremamente importante, e principalmente para nós como líder. Eu vou sair, mas não tanto da mensagem. Quando você está pregando para pessoas, além de alimentá-las, além de encorajá-las, além de suportá-las com as palavras que Deus colocar na sua boca, nós temos que entender que cada pessoa é a encarnação de um sonho de Deus. Cada pessoa nasceu para um propósito, e eu, como instrumento de Deus, tenho que ser essa voz para destravar. Eu tenho que ser esta voz para liberar as pessoas. Como um profeta na minha geração, eu não quero apenas um auditório me ouvindo, mas eu quero um auditório que ouça o que Deus colocou na minha boca, para que eles entendam a razão da sua existência, para que eles entendam por que estão aqui e possam ser tudo que Deus sonhou em sua vida. Aleluia! Isso é extremamente importante. Extremamente importante. Agora, nessa caminhada em que eu entendi que sou a encarnação de um sonho de Deus, e Deus comunicou essa verdade a mim, de alguma forma, ao ponto que não é mais apenas verdade de Deus, mas é verdade de Deus para a minha vida, que me conduz a agir propositalmente neste destino, eu vou ter que aprender algumas questões aqui. Quais são algumas questões? Eu vou ter que entender de que a prática é mais ou menos assim, que toda verdade, preste atenção, toda verdade, em algum momento da sua história, ela vai se deparar com a realidade da vida. O que significa isso? Nós acreditamos a vida inteira que Jesus cura, mas quando por alguma razão ficamos doentes, parece que a verdade já não é mais tão real diante da realidade da situação. Nós cremos muito que Deus prospera, mas quando essa teoria ou essa doutrina se depara com um momento de escassez, parece que aquilo que acreditamos não é tão verdadeiro assim. E esse é um momento crucial na prática daquilo que você um dia admitiu com verdade para a sua vida. A primeira prova que todo homem que recebeu de Deus uma visão, a primeira prova que todo homem que entendeu a verdade de Deus com verdade para a sua vida, que irá passar, a primeira de todas, eu não sei como, mas você vai passar por esse quesito, é você provar nas regiões celestiais que de fato
que, de fato, você não é uma miragem, você não é um acidente no sentido de crer aquilo. Você realmente se apropriou. As provas e as situações vão provar para você mesmo se você tem direito de viver pela visão que você diz que tem. Sabe de que forma? Porque as provas vão te colocar diante de uma decisão. Sabe qual que é essa decisão? Se você não está disposto a morrer por a sua visão, que Deus colocou aí dentro, você nunca vai ter autoridade para viver por ela. Esse é um momento de profunda decisão na sua vida. Porque aquele que põe a mão no arado, Deus não quer que você olhe para trás. Aquele que põe a mão no arado, Deus não quer que você desista no meio do caminho, porque o que Deus vai construir por você, nem sempre vai ser construído em uma semana, um mês, um ano, uma década, 50 anos. Talvez o que você começou a construir, outros que você treinou vão ter que terminar. Então, Deus e você mesmo precisam estar extremamente convictos de que não vão ficar pelo meio do caminho por causa da incredulidade. Você, em um momento da vida, você vai ter que olhar para aquilo que você vive e vai dizer assim, eu acredito tanto nisso, que se for necessário morrer por isso, eu morreria. Senão você não vai ter autoridade para viver por aquilo. E isso te põe numa posição de muita autoridade. E aí o que o diabo faz? Pô, é verdade, hein? O cara realmente creu que aquilo é palavra de Deus, o cara realmente está provando que ele vive por aquilo. E aí você começa na prática, eu vou praticar, e seja lá uma igreja, seja lá uma empresa, seja lá um ministério, seja lá, eu não sei o que Deus colocou no seu coração, ponha isso na sua particularidade. Aí o diabo começa a ver, o Deus que opera o querer, conseguiu operar o querer dentro dele, aleluia! Aí o diabo faz o seguinte, eu já sei, o que eu vou fazer? O diabo começa a colocar, não agora você contra o chamado, porque você já se apropriou dele, ele não coloca você mais contra Deus, porque a verdade de Deus é verdade para você. Aí o que ele começa a fazer? Ele começa a colocar você contra você mesmo, diante daquilo que você admitiu como verdade. Ele começa a colocar você diante daquilo que Deus trabalhou no seu coração para você fazer. De que forma? Mais ou menos assim, cara, que sonho lindo, né, que você recebeu. Tente imaginar que é o diabo falando, nesse caso não sou eu não, tá? É o diabo, tá? Olha, você recebeu um sonho tão lindo, uma visão tão gloriosa. Puxa, olha que coisa grande que Deus deu para você. Aleluia. Você admitiu isso, mas você já reparou a sua insignificância? Você já pensou, os seus recursos não são suficientes, a sua inteligência não vai alcançar e a dimensão de necessidades para tomar decisões assertivas? Olha só o seu nível de influência, você nunca vai conseguir chegar lá. Por quê? Porque o diabo sabe, irmãos, e Deus também sabe disso, e nós precisamos saber que não existe nada nessa vida que possa frustrar um destino de Deus. Não existem demônios que possam frustrar um destino de Deus. Não existem situações que possam frustrar um destino de Deus. Não existe crise, não existe inferno, não existe instituição humana. Nada pode paralisar o plano de Deus. A palavra do Senhor diz que aquilo que vem dos céus, a chuva ou a neve, vai cair sobre a terra, e aquilo que ela veio para produzir, ela produzirá e não voltará para Deus vazia. Não há ninguém, absolutamente ninguém, que pode parar a realização de um propósito de Deus na terra, exceto quem recebeu o sonho. Então o diabo, ele não pôde roubar você quando Deus começou a comunicar, porque você creu que era Deus e você se apropriou aquilo como verdade para a sua vida. O diabo não conseguiu colocar no seu coração um espírito de medo, porque você foi para a prática da visão. Mas no exercício da prática da visão, ele vai tentar em vários momentos dizer, está vendo? Você não deveria ter saído da sua zona de conforto, você não deveria ter abandonado aquilo para fazer isso, você não deveria ter pegado esse destino, está vendo? Você não tem capacidade suficiente. Você tem que entender, meu irmão, que neste momento
entendimento, a visão e aquele que deu a visão, eles são muito maiores do que você mesmo. Muito maiores do que você mesmo, muito maiores. E aí você tem que ter uma cura de sua identidade, uma cura daquilo que você significa para Deus. E eu estou aqui tentando ajudar você a entender o seu propósito, porque existe outra coisa na humanidade, consequentemente dentro da igreja de Cristo, que está distorcido com os pensamentos de Deus. Meu irmão, a gente se coloca numa posição de inferioridade que Deus nunca nos colocou. Nós colocamos numa posição de inaptidão que Deus nunca nos colocou. Nós nos colocamos numa zona de desprezo que Deus nunca nos colocou. Verdades recorrentes, alguém lembra disso? Deus criou Éden, mas Ele colocou Adão para cuidar de lá. Deus deu a visão da arca, mas foi Noé quem construiu. Deus deu a visão da terra prometida, mas Abraão que teve que palmilhar. Deus deu a visão da libertação no Egito, mas Moisés teve que descer lá. Deus deu a visão da conquista da terra, mas Josué com os valentes tiveram que entrar lá. Meu irmão, Deus sempre usa homens, Deus sempre usa pessoas. Esse é o plano de Deus e essa é a vontade de Deus. Quem aqui, o ser humano, dê glória a Deus. Você está admitido para os planos de Deus aqui na terra, aleluia. Deus usa homem, Deus usa gente, aleluia. Agora, se esse é o plano de Deus, por que causar desprezo para você mesmo? Você sabia de uma coisa? Muitos de nós não paramos para perceber a grande complexidade dos anjos. Você sabia que eu e você causamos um problema lá no céu de vez em quando? Uma linguagem figurada aqui, né? Trate isso com carinho, tá bom? Por exemplo, assim, os anjos olham Deus assim, nos escolhendo para projetos extraordinários. Deus nos escolhendo para fazer coisas poderosas na face da terra. Aí os anjos olham para nós assim e falam assim: cara, eu sou muito mais forte do que ele. Eu já passei pelo teste da corrupção e provei que eu sou incorruptível. Estou aqui, aleluia. Eu já passei e venci. Mas como que Deus deposita um projeto tão grande, tão extraordinário, na mão de uma pessoa tão infinitamente tão incapaz, impotente nela mesma de fazer algo tão grande para Deus? Os anjos falam assim: olha, eu só não desconfio que você é Deus, porque você já provou para nós que você é Deus. Para eles, eles não conseguem, os anjos não têm esse sentimento. Outra coisa, aí Deus vai lá, eu vou tocar nesse assunto depois, mais tarde, e os anjos vão lá e falam assim: mas aquele cara errou. Mas como que esse negócio aí? Ele errou, mas Deus ainda fez ele permanecer no propósito. Nós erramos uma vez só e pum, um terço foi para o inferno. Os anjos não sabem entender que é perdão. Os anjos nunca tiveram perdão, nunca tiveram chance de se arrepender. Aí Deus olha assim para nós e fala assim: é isso aí, é isso aí. Aí Deus olha para os anjos, olha para nós: você viu? Agora, se Deus nos coloca numa dimensão dessa que gera perplexidade para os anjos, por que, meu irmão? Você está com essa síndrome do zero, que mora à esquerda do zero, que resolveu comprar uma casa que mora do zero, da esquerda do zero, que tem uma casa ao lado da vírgula. Pelo amor de Deus, isso não agrada a Deus. O desprezo humano não agrada a Deus. O desprezo humano, uma das grandes dignidades da redenção, você tem que entender isso, uma das grandes dignidades tanto da criação como da redenção, é Deus permanecer com o homem como centro de operação dele na face da terra. Deus pensava isso antes da queda e Deus não desistiu, Ele continua pensando assim depois da queda. Deus criou a nós perfeitamente para cumprir o seu propósito e mesmo depois da falha Ele continua dizendo: eu não desisti da humanidade, vocês continuam sendo o meu instrumento especial, aqueles a quem eu acredito, aqueles em quem eu confio. Então quando o diabo tentar lançar você contra você mesmo, você diz: isso é verdade, diabo, eu não sou nada, mas também é verdade que Deus escolhe os que não são para ser. É verdade que eu não tenho nada, mas nele eu posso todas as coisas. É verdade que eu sou limitado, mas nele eu sou ilimitado. Então você diz: eu não, mas ele em mim, porque Cristo em mim, a esperança da glória. Aleluia! Você tem que olhar para você, meu irmão, com dignidade
E Deus gostou tanto dessa história de ser homem, que ele se tornou homem. Deus gostou tanto dessa ideia de usar o homem para cumprir o seu propósito, que ele usou um homem para a redenção da humanidade, Jesus Cristo. E ele trocou de lugar. Porque antes de Jesus, nós tínhamos um Deus lá no céu e os homens aqui na terra. Depois do Cristo ressuscitado e glorificado, nós temos um homem lá no céu e um Deus aqui na terra. Ei, a raça humana já venceu. Eu acho que você não entendeu isso. A raça humana já venceu. A raça humana não é derrotada. Você não está entendendo? Você devia dar uma glória a Deus. A raça humana já venceu. A raça humana já é vitoriosa. Nós já temos um homem glorificado lá nos céus. Nós já temos um homem glorificado. Nós temos uma espécie nossa que venceu o pecado. Nós temos uma espécie nossa que está sentada à direita de Deus. E mais, Ele te dá o direito de sentar junto com Ele. Aleluia. Sabe o que você tem que fazer quando o diabo coloca você contra você mesmo? Sabe quando o diabo vem pôr pressão contra você? Faz o inverso, põe pressão mais forte em cima dele. Canta para ele aquela música, pode vir quente que eu estou fervendo, aleluia. É isso aí, meu irmão. Quem sou eu? O diabo dá até risada. Ei, aleluia. Está comigo aqui ou não? Bem, aí o diabo não consegue parar você com aquilo que você é. Aí ele tenta parar você com aquilo que você fez. Ele é um especialista. Aí o diabo vem. Você? Bem conheço a sua história. Bem sei quem eras tu. E ele começa a apontar várias falhas. E não só falhas antes de você ser crente. E não só falhas antes de você aceitar uma visão para você viver por ela. Não só antes, quando você não era ninguém, até quando você já era alguém. O diabo começa a apontar. E não tem uma coisa, querido, mais destruidora no exercício de uma visão. É quando o diabo, apontando as suas falhas, consegue introduzir no seu coração justiça própria. Porque com a justiça própria, você nunca consegue andar na justiça de Deus. Eu vou falar uma coisa para você. E vocês aqui, a maioria de vocês me conhecem. Pensa um cara doutrinador, pensa um cara alinhador, pensa um cara faca na botina sobre questão de pecado. Eis-me aqui. Eu não dou mole para pecado, irmão. Pecado é pecado e ponto final, e gostou ou não gostou, pecado é pecado. No entanto, a gente tem que entender o seguinte: às vezes, as nossas definições de pecados, que são severamente aportadas pela Bíblia, também podem nos tornar destruidor dos sonhos de Deus. Sabia disso? Porque a gente tem que entender, irmão, uma coisa que a gente não compreende tão bem. Deus não trabalha por circunstâncias. Deus não trabalha por situações isoladas. Deus não trabalha por um momento da sua vida. Deus trabalha pela eternidade. E você tem que entender uma coisa, meu querido, principalmente você que errou no exercício da sua missão. Realmente você falhou, e é verdade, você não deve encobrir, não pode chamar aquilo que Deus chama de pecado como não pecado, pare de justiça própria, mas vai para o trono da graça. Sabe por quê? Porque mesmo você tendo errado, isso não é nada diante do projeto eterno. Isso não é nada diante do poder da redenção. Isso não é nada diante do poder do perdão. Você não pode jogar um momento seu de vacilo como um destruidor de um sonho eterno. Você não pode de forma nenhuma, decisão errada, achar que aquilo acabou com o plano de Deus de uma forma sobrenatural. Deus vai entrar no meio deste acidente, pela graça Ele vai costurar aqui, vai costurar lá, e vai colocar você novamente no centro do seu chamado, desde que você se humilhe e diga: Deus, eu errei mesmo, eu falhei mesmo, mas você sabe que um dia eu admiti a tua verdade como verdade para mim, e eu não quero abrir mão dela. Sabe o que você vai ouvir dele? Nem eu! Só existe uma forma de você não voltar ao propósito de Deus: quando você rompe demais
com propósito, ao ponto de você ir tão longe, não que Deus não te quer de volta, que você não tem mais coragem de voltar. Eu costumo dizer para os pecadores, peque mesmo, até onde você pode dizer, pequei contra os céus, pequei contra a terra. Se você for um passo para lá, talvez a consciência não te alcance. Mas se ela te alcançar, Deus vai te trazer de volta para o propósito. Acredite nisso, que é uma história boa, que é Pedro foi chamado em Mateus, e tu serás pescador de homens. Mas Pedro negou Jesus, mas estava Jesus lá na beira do fogo, aquecendo o coração de Pedro novamente, dizendo, tu me amas? Amo, o meu propósito continua vivo, o meu chamado continua vivo, aquilo que um dia eu comecei na sua vida continua vivo, vai e pastoreia, vai e cuida das minhas ovelhas. Só existe uma forma, meu irmão, que vai fazer você ir demais, quando você quebra demais os princípios de Deus, onde a verdade dele já não é mais verdade para você, onde ele não pode mais te coordenar e te conduzir ao padrão de Deus. Sei que isso é difícil para a gente entender muitas vezes, mas nós temos que entender que sempre a graça na justiça de Deus, sempre há uma escape para você sair desse beco que parece sem saída, há sempre uma forma de Deus te restaurar, há sempre uma forma de Deus te trazer de volta, há sempre uma forma de Deus recuperar aquilo que um dia Ele começou na sua vida. Você pode entender isso ou não pode entender isso em nome de Jesus? Nós temos que crer nessa restauração de Deus. Há muita gente que abandonou Deus e os seus sonhos para a sua vida por causa de uma falha. Irmão, é verdade, você falhou e eu não vou passar a mão na sua cabeça. É fato que você errou, eu não vou passar as mãos no seu erro. É fato que você vai ter que fazer o caminho de volta e reparar, talvez pagar 4 vezes mais, 7 vezes mais. Você vai ter que fazer o caminho que é teu, ninguém vai ter que fazer para você. Mas se você fizer, se você crer, o plano de Deus não acabou com o seu erro. O plano de Deus não acabou com a sua falha. O plano de Deus não terminou aí. Você pode dar um glória a Deus aqui? E nem daqueles que você cuida. E nem daqueles que estão debaixo da sua autoridade. Se nós somos destravadores de sonhos e Deus nos colocou como líderes, por que na nossa austeridade a gente vai matar aquilo que Deus um dia fez nascer? Não. Nós temos que ser austeros, mas também misericordiosos. Nós temos que ser austeros, mas também temos que abrir a mão da graça para alcançar a pessoa novamente. Não é liberou geral, chutou o pau da barraca e enfiou o pé na jaca. Não, isso daí não é de Deus. Mas acidentes fazem parte de todo empreendedor. Acidentes acontecem na vida de qualquer homem. E é difícil a gente aceitar isso. Agora eu te falo uma pergunta. Qual foi o único homem que começou, andou, cumpriu e nunca errou no cumprimento da sua visão? Só existe um. Jesus. Sabe o que eu tenho visto, irmãos? Muita gente com justiça própria, autocondenação, jogando fora sonhos de Deus, jogando fora promessas de Deus, porque não consegue receber o perdão, ele só recebe a visão. Eu vou te meter uma minhoca teológica na cabeça aí. Quantos entendem que Deus sabe de tudo? Diga amém. E quantos creem que Deus, mesmo sabendo de tudo, não nos obriga a viver tudo que Ele sabe? Diga amém. Muito bem. Será que Deus sabia que você ia errar quando te chamou? Ele queria? Foi um plano perfeito isso? Ele desenhou para você errar? Logicamente que não. Ele não desenhou Adão para errar. O homem não nasceu para errar. Mas foi um acidente. Mas você pode perceber que da linhagem de Adão, quando foi recuperado lá em Sete, nós tivemos o Redentor Jesus Cristo. Será que você pode crer nisso? Será que você pode se perdoar? Será que você pode voltar a acreditar que o sonho de Deus não morreu com o seu erro? Será que você pode acreditar que o sonho de Deus não morreu com o erro daquele obreiro que está com você?
Será que você consegue acreditar que o sonho de Deus não morreu com aquela pessoa que falhou tão severamente? Ei, Davi errou de uma forma tão grotesca na Bíblia, e nenhum de nós gostaríamos de errar como Davi errou. Davi não só mentiu, Davi não só criou cúmplices de uma forma sabotadora para o seu crime, ele não só matou, ele não só adulterou. Eu te faço uma pergunta: o sonho de Deus morreu com Davi? É difícil admitir isso muitas vezes, nós que temos uma justiça exacerbada. Mesmo Davi, depois que fez o caminho de volta, mesmo depois que ele acreditou que o que Deus plantou na vida dele era maior do que seus próprios erros, e nesse caminho de volta, ele gerou Salomão. Salomão, que entrou na genealogia. Davi entrou na genealogia de Jesus. Ei, para pensar um pouquinho sobre a sua austeridade. É importante ser austero contra o pecado, sim, mas tão importante ser austero contra o pecado é também ser amoroso para trazer para perto aqueles que se arrependem. Está comigo aqui ou não? Agora veja só o seguinte: o diabo não conseguiu matar você com a sua autocondenação, sua autojustiça. Aí o diabo vai fazer o seguinte agora: vai te matar no tempo, se ele puder. Porque é duas pessoas que sabem usar o tempo muito fortemente, é Deus e o diabo. Deus, quando ele quer quebrar uma pessoa, ele fala assim: dá um tempinho para ela. Você conhece a história do cara que estava orando? Deus, é verdade que um dia para você é como 1000 anos, e 1000 anos é como um dia? Ele falou assim: é verdade, é isso mesmo, eu sou assim. Ele falou: Deus, você pode transformar 1000 anos em um dia para mim? Ele falou: posso, espera um segundo, por favor. Sabe por quê? Todo homem que um dia conseguiu entender a razão da sua existência, admitiu aquilo como verdade de Deus para a sua vida e se lançou na prática, e hoje está vencendo as condenações do diabo, está vencendo as pressões que é inerente ao cumprimento de uma visão. Ele tem que tomar cuidado com a ansiedade. Porque no exercício de uma missão, de uma visão, de um ministério, nós devemos entender que o time é muito importante. De mais você pode perder, de menos você pode perder. Vou te dar um exemplo. A Bíblia fala que Simeão não iria morrer antes que visse o Redentor de Israel, não é verdade? E a Bíblia fala que ele estava orando em casa e o Espírito disse: vá para o templo. E quando ele chegou no templo, assim, aquelas coincidências proféticas, né? Maria estava subindo as escadarias e eles se encontram, ele pega o menino nos braços e diz: ô Senhor, agora despede o seu servo em paz, porque os meus olhos viram o Redentor de Israel. Quantos concordam que ali estava havendo um cumprimento profético? Diga amém. Possivelmente, se Simeão não tivesse ouvido o Espírito Santo ali, possivelmente, ele atrasaria o projeto dele por 2 anos, porque logo em seguida Maria vai para o Egito e retorna de lá depois de 2 anos. Ei, nem muito nem pouco no tempo certo. Outra questão, espírito de Jezabel. Alguém já ouviu falar de espírito de Jezabel? A gente só olha o espírito de Jezabel como um espírito de controle, mas o espírito de Jezabel, dentre muitas, uma das principais características do espírito de Jezabel é matar o ministério profético, ou seja, é matar aquilo que Deus está produzindo na terra. E às vezes a melhor arma para você vencer Jezabel não é enfrentá-la, é se esconder para não vir à luz antes do tempo. Quando no confronto ali, o que foi que Elias ouviu? Eu tenho 7.000 escondidos, cara. Eu tenho 7.000 escondidos. Então o que Jezabel faz? Ele vê Deus dando sonho para a gente. Ei, você aí, ó, principalmente você novinho que está recebendo esse sonho agora. Ei, você aí que está chegando agora e você recebeu uma palavra de Deus, aleluia, parabéns por isso. Mas cuidado, Jezabel vai tentar fazer você vir à luz antes do tempo. E se você vier à luz antes do tempo, você se torna um aborto. Ah, mas eu tenho a visão, ninguém está questionando que você tem a visão. Paulo também teve a visão. Jesus apareceu para ele,
Mais do que uma luz brilhosa ao meio-dia, a luz de Jesus era mais brilhante do que aquilo. E Jesus falou para Paulo, deu uma visão para ele. Mas Paulo não saiu fazendo as coisas sem antes ter o testemunho da igreja. Ananias teve que chegar para dizer, Paulo, a sua visão não foi só para você. Isso Jesus que apareceu para você também apareceu para mim. Então tome isso com verdade. Mas ele teve que fazer todo o trabalho de 14 anos esperando, até que de fato ele viesse à luz. Uma das coisas que as pessoas erram demais é que eles recebem de Deus a visão e não respeitam o tempo. E se você não souber respeitar o tempo, você vai ser vítima de Jezabel. Agora, por que geralmente a gente não respeita o tempo? Porque em algum momento da nossa vida, a gente se desprende da visão celestial e nos prendemos à comparação. Ei, esse daqui é o Satanás vestido, sei lá do quê, talvez do vizinho. Porque a grama do vizinho sempre é mais verde do que a nossa. E eu passei por isso. Eu moro nos Estados Unidos, você sabe que nos Estados Unidos, um dos trabalhos do ser humano masculino é cuidar de grama. Aí eu olhava a grama do vizinho e falei, puxa vida, é verde, mas a minha eu trabalho, nunca está verde. E eu fiquei assim, com ciúmes. Aí um dia, sabe o que eu fiz? Eu fui lá no quintal do vizinho. Aí quando eu olhei a grama de cima para baixo, falei, a dele é igual a minha, até pior. Porque dependendo da perspectiva que você olha, tudo parece muito bonito. Mas dependendo da perspectiva que você olha, não é tão bom como você imagina. Então, a comparação sempre vai ser uma injustiça contra o seu chamado. A comparação sempre vai ser uma injustiça contra o que Deus te chamou para fazer. Porque você começa a se comparar. Aí você diz, mas ele está prosperando e eu não. Ele está crescendo e eu não. Ele não está lá e eu não. Ele já chegou lá e eu não. Irmão, você tem que entender algumas coisas. Por exemplo, talvez aquele irmão lá, não desprezando o que ele está gerando, no bom sentido do exemplo, uma cadelinha, entendeu? Um cachorro a cada 3 meses dá cria. E quando dá cria, dá de 8, 10, 12 de uma vez. Vira lata, então nem se fala, né? Parece? Né? Mas talvez você esteja gerando um elefante. Você já parou para pensar quantos anos demora para um elefante nascer? Então, se você se comparar enquanto o cara está se reproduzindo, quanto que você está se reproduzindo, você vai cometer injustiça contra você, porque para cada chamado tem seu tempo, para cada chamado tem a sua estação, para cada visão tem uma forma de Deus trazer a luz. Então você não pode cair nessa engendração maligna, você não pode permitir o diabo tentar fazer você acelerar e dar resultado a qualquer custo, porque aquele que vos chamou, ele também é fiel para completar a boa obra. Um planta, o outro rega, mas quem dá crescimento é Deus. Não foi Deus que te chamou, não foi Deus que te escolheu, acredite que Ele vai te levar a bom termo, aleluia. Você está aqui comigo ou não? Não tenha medo, querido, descansa em Deus, ei, descansa em Deus. Todos os homens de Deus passaram pela prova da espera. Certamente Abraão pensou que as coisas aconteceriam mais rápido do que ele gostaria. Só 75 anos de idade, depois, 25 anos depois, meu Deus, eu tenho certeza que ele não acreditava que ia demorar tanto tempo. Às vezes, quando nós admitimos o plano de Deus, nós entramos numa expectativa meramente humana da realização, porque o Deus que opera em nós o querer, é Ele também que opera o realizar. Você tem que acreditar que aquele que pôs um sonho dentro da sua vida, Ele está controlando conexões, Ele está controlando o tempo, Ele está controlando a hora, Ele está controlando todas as coisas, e no exato momento, no momento que você nem imagina, Ele te coloca ao lado de uma pessoa que você nunca imaginou que estaria, Ele te coloca dentro de uma situação que você nunca imaginou que estaria, Ele te coloca no momento profético que você nunca imaginou. Sabe por quê? Porque durante todos esses tempos que você perseverou e não desistiu, e não abandonou a sua confiança em Deus, nem no chamado que Ele te deu, Ele vai trazer a luz, aleluia. Na verdade, irmão, às vezes
às vezes nós devemos entender o seguinte, que nem sempre o mais forte vai vencer, nem sempre o mais inteligente vai vencer, ainda que o mais inteligente e o mais forte tendem a vencer mais, mas com certeza os homens que aprenderam a esperar em Deus, sempre, 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 absolutamente sempre irão vencer. Você tem que crer nisso. Tempo de espera não é tempo de desperdício. Deus está trabalhando em conexões, Deus está trabalhando na montagem de um cenário perfeito, Deus está trabalhando na sua vida para tornar-te mais maduro, Deus está trabalhando na sua vida para te levantar de uma forma tão poderosa que o seu próprio ministério não vai te matar. Deus tem o controle de todas as coisas. Tenha paciência para entrar na esfera de ação de Deus. Tenha paciência. Tenha paciência. Aleluia. Aleluia. Há um exemplo na Bíblia muito poderoso sobre isso. Certamente, de alguma forma, o chamado de Moisés veio ao seu coração. E ele tentou fazer aquilo fora do tempo. E a Bíblia fala que quando na sua iniciativa ele disse, eu imaginava que o povo pensaria que eu seria. E tudo só imaginação. O homem a quem Deus enviou colheu coisas que não devia. Mas lá depois de 40 anos de frustração, lá depois de 40 anos escondido, lá depois de 40 anos quando ele achou que tudo estava acabado, aquela voz que um dia, lá na sua infância, acendeu no seu coração, aquela voz um dia, que era um fogo dentro do seu coração, que foi praticado de uma forma errada, agora ele ouve de novo Deus falar, ele ouve de novo Deus dizer, ei Moisés, eu estou ouvindo o gemido do meu povo, e eu, lembra desde que te livrei lá quando você era um recém-nascido, e eu que estive com você, mesmo diante dos anos de frustração, eu estou aqui reacendendo o chamado, aleluia, desce e liberta o meu povo, desce e liberta o meu povo, diferente do que da primeira vez, agora Moisés opera no poder, Moisés opera na graça, Moisés opera de uma dimensão que ele mesmo não imaginava que poderia operar. O Deus que põe o querer na sua vida, ele também vai colocar o realizar. Está escrito lá, eu ponho o querer, você admitiu, deixa comigo realizar, você creu, deixa comigo realizar. Ele é o Deus que chama da derrota à vitória, ele é o Deus que chama das trevas à luz, ele é o Deus que chama da morte à vida, ele é o Deus que faz o homem levantar do monturo, ele é o Deus que continua acreditando em você. Aleluia. Ele continua acreditando. É o Deus que opera em você, não só o querer, mas o efetuar. Vamos olhar para alguns exemplos da Bíblia. Eu quero terminar com isso. Você consegue imaginar um homem como Noé, capaz para fazer uma barcaça como aquela, uma engenharia naval? Não. Era o realizar de Deus. Você consegue imaginar um homem com 75 anos de idade, agora sendo pai de uma multidão, mais numerosa do que as estrelas dos céus e do que a areia da praia do mar? Não, só a graça de Deus. Esse é o realizar de Deus. Ei, você é a esperança da glória. Abraão viveu e morreu. Jacó e Isaac igual, Davi da mesma forma. Paulo já não existe mais. Pedro então foi crucificado de ponta cabeça. João num tacho ardente de óleo. Esses caras escreveram a sua história. Escreveram a história de Deus na sua geração. Homens que um dia admitiram os sonhos de Deus como sonhos para a sua vida. E hoje lemos as suas histórias. Mas eles não podem mais escrever história. E Deus transferiu para vocês. Ei, quando eu olho para você, eu estou vendo igrejas que nunca ninguém plantou e você vai plantar. Eu estou vendo indústrias que ninguém nunca criou e você vai construir, vai edificá-la.
Canções que nunca ninguém cantou, você vai cantar. Eu estou vendo ministérios que nunca foram levantados e você vai levantar. Por quê? Porque eu não vejo só um ouvinte no auditório. Eu vejo a encarnação de um propósito me ouvindo. Eu vejo alguém que um dia Deus sonhou e você passou a existir. Eu vejo alguém que um dia Deus desejou. E então você tem que entender isso. Não. Não vá por caminhos de derrota. Não vá para caminhos em que Deus não pode mais te trazer de volta. Vá para caminhos em que o plano perfeito dele se cumpre. Eu gostaria de pedir pelo menos para umas 2 pessoas que acreditam que essa palavra foi para ela. Umas 2 pessoas que acreditam de que elas não nasceram por acaso, de que não estão aqui apenas se aventurando em ser seres humanos, mas que eles acreditam de verdade que eles são a encarnação de um plano de Deus, de um propósito divino, de alguém que Deus pode sonhar coisas grandes por intermédio dele, que Deus pode fazer coisas extraordinárias por intermédio dele, coisas novas Deus está fazendo aí. Vai ficando em pé no seu lugar, aleluia. Vai ficando em pé, fala, opa, não estou sozinho, olha para o lado e fala, não estou sozinho, aleluia. Não estou sozinho, não estou sozinho. Oh, dá um tapinha nas costas do irmão e fala assim, puxa, não estou sozinho. Nós estamos juntos, nós estamos juntos. Olha para os olhos e fala assim, que bom, o que você vai fazer para Deus e o que eu vou fazer para Deus vai somar o que nós dois estamos fazendo a um propósito eterno, aleluia. Porque toda visão, ela é coletiva, ela é vivida na coletividade. Fala assim, coragem, irmão, que bom que você admitiu os sonhos de Deus, que bom você admitiu a vontade de Deus para a sua vida. Olha com os olhos proféticos para ele, diga assim, nada e ninguém. Não, acho que essa pessoa não está acreditando que você está falando para ela. Fala para ela assim, nada e ninguém vai abortar o que Deus plantou dentro de você. Vamos, louve a Ele. Deixa bem claro nos céus que você recebeu a palavra, aleluia. Deixa bem claro no inferno que você está decidido no que crê, aleluia. Glorifique, exalte, bendiga ao Senhor, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Oh, aleluia. Por gentileza, põe as mãos sobre o ombro de alguém. Pelo menos 1 ou 2 pessoas. Olha para ela e diz assim, que privilégio que nós temos, hein? Nós somos seres humanos. Ei, nem os anjos podem fazer algumas coisas que a gente pode fazer, aleluia. Nem os anjos têm o ministério da reconciliação que eu tenho, aleluia. Oh glória, os anjos agora estão assim, esse povo assim é poderoso, sou mesmo, eu sou filho de Deus, aleluia. Eu sou uma criação divina, aleluia, amém. Olha para o irmão e fala assim, irmão, você já parou para pensar o privilégio que você tem? Oh aleluia, assim como Abraão teve, assim como José teve, assim como Davi teve, assim como Pedro teve. Este é o seu momento, essa é a sua hora, essa é a sua história, aleluia. Vamos me encorajar, irmão, diga, não desista, há um plano glorioso para a sua vida, aleluia. Vai aplaudir? Eu precisava usar a sua mão, sabe aqui, Luciano? Eu precisava usar a sua mão, meu Deus. Volte lá sua mão no ombro dele. Fala assim, volte lá sua mão no ombro dele. Fala assim, irmão, eu quero que você saiba que eu vou orar por você agora. Como quem crê que Deus escolheu a pessoa certa. Ora um pouquinho com ela aí, comece a encorajar ela aí. Oreblavassandere candoroble vaciaste candere blavassande de colomana bravaiate queriande de ais. Ereplavassande de condonobre viande candalabra vache candarabacaya. Satanás
Você perdeu esses corações, espírito de condenação, espírito de desistência. Você perdeu esses apóstolos, você perdeu esses profetas, você perdeu esses evangelistas, pastores e mestres, você perdeu esses corações. Eu estou servindo uma geração que vai dar muito fruto, eu estou servindo uma geração que vai ser gloriosa, eu estou servindo uma geração que vai romper, vai muito além de que qualquer outra geração já foi. Senhor, venha com a tua unção, venha com o teu fogo, venha com a tua glória, venha com o teu ânimo, venha com a tua presença sobre este povo, em o nome de Jesus, em o nome de Jesus, em o nome de Jesus.